Mesa eu seja o único, na verdade, falando português. No evento somos 55, né? Dos 55% vindos do Brasil. Então eu vou me dar ao direito de falar o português e não exercitar o portunhol. Ontem eu fiz um recorte do texto para ele caber de maneira mais ajustada ao tempo e poder falar devagar. Agradeço a acolhida, parabenizo o Elton pelos 2 eventos seguidos, a divulgação do nosso evento do Rio. O mundo, dito pretensamente real, plano da realidade física, experienciável pelos seres humanos, fornece as bases para a elaboração dos mundos ficcionais, proporcionando-lhes modelos de estrutura sobre os quais se constroem. Contudo, os mundos possíveis são ilimitados e variados ao extremo, pois afirmações ficcionais são verdadeiras dentro da estrutura do mundo possível determinada história. E o modo como aceitamos a interpretação do mundo real pouco difere do modo como aceitamos a representação dos mundos ficcionais. Fingimos acreditar que Scarlett se casou com Red da mesma forma que fingimos assumir como uma questão de experiência pessoal o fato de Napoleão ter se casado com Josefina. Quem diz isso é Humberto Eco. Nelly Novaes Coelho percebeu essa atmosfera real e irreal ao mesmo tempo que flui dos contos de Murilo Rubião, mergulhados todos eles num suceder de coisas absolutamente fantásticas. Em todas essas direções, porém, Murilo Rubião não se afasta em momento nenhum da realidade cotidiana e dos gestos humanos mais comuns, infiltrando-lhes, ao mesmo tempo, uma dimensão inexplicável, irredutível ao comentário racional. Todavia, ainda que os mundos ficcionais sejam mundos possíveis, advindos das experiências vivenciáveis, trata-se, efetivamente, de mundos distintos que dialogam entre si, confrontando-se e complementando-se. É por isso que Eco chegou a afirmar que a ficção parece mais confortável que a vida e tentamos ler a vida como se fosse uma obra de ficção. João e Odorico, 2 dragões do conto de Murilo Rubião, que desempenham função de personagem narrador, são representações monstruosas, cheias de significado, mesmo eles sendo tão humanos. Os monstros são esses seres híbridos, meio humanos. João e Odorico poderiam ser classificados como típicos brasileiros. São personagens próprios da cultura brasileira, estereótipo do homem, do boêmio. São vaidosos, mas beberrões e mulherengos. Acabam se envolvendo com mulheres complicadas e paixões explosivas. Um deles se amazia com uma mulher casada e o outro foge com a trapezista do pequeno circo que visitara a vila. São afeitos a noitadas e vivem de mau humor, provavelmente das noites mal dormidas e ressacas alcoólicas. Para respeitar uma estratégia narrativa própria da ficção fantástica, os dragões não são exaustivamente descritos, pois isso fragilizaria o caráter de ambiguidade, dúvida, incerteza, traço essencial do fantástico. Os dragões de Rubião, apesar de urbanos e afeitos ao cotidiano, começam a cuspir fogo, correspondendo à expectativa mais comum do que deles se espera, pois, como assinalou Jorge Luiz Borges, exige-se igualmente que dragões exalem baforadas de fogo e de fumaça. A descrição refere-se naturalmente à sua imagem atual.
Ainda assim, a convivência que os dragões têm com as pessoas da cidade parece comum e, mesmo, algo aguardado pelas demais personagens após sua chegada, mas sua presença na pequena cidade introduz o caos na vida diária, já que o monstro aparece como símbolo da relação de estranheza entre nós e o mundo que nos cerca. A presença dos dragões, por mais que seja representada como uma banalidade, desencadeia certa instabilidade no mundo ficcional frente ao mundo pretensamente real, vivenciável. Desse modo, a narrativa constitui, ao mesmo tempo, um todo sem nexo para quem o é, mas não para quem o vive, levando a que se questionem os limites entre real e irreal. O relato, em primeira pessoa do plural, se inicia com a informação de que os primeiros dragões que apareceram na cidade muito sofreram com o atraso dos nossos costumes. Meio assim, de pronto, o leitor é levado a pensar que seguidos dragões, após aqueles primeiros, surgiriam em meio à cidade, bem como é levado a inferir que eles fossem de alguma civilização mais avançada do que a humana. Adiante, o narrador conta sobre as especulações que foram aventadas por diferentes personagens, nem sempre identificadas por nome ou por referência tipológica acerca das origens dos dragões. Houve suposições sobre o país e a raça que os dragões poderiam pertencer. O vigário sugeriu que não passavam de enviados do demônio. O velho gramático negava-lhes a qualidade de dragões, alegando serem coisa asiática, de importação europeia. Um leitor de jornal falava em monstros antediluvianos, e o povo benzia-se, mencionando mulas sem cabeça, lobisomens. Instalava-se, naquele espaço urbano, a presença inusitada de personagens que dele não deveriam fazer parte, segundo certa previsibilidade inerente ao pretenso real exterior, provocando uma espécie de realidade fraturada, em que as vertentes dos discursos fantásticos se instauram através da subversão de elementos do discurso literário, surpreendendo as expectativas do sistema ficcional real naturalista com a construção incoerente, incongruente de algumas das categorias básicas da narrativa: tempo e ou espaço, e ou personagem, e ou ação. Como confidenciou o narrador, apenas as crianças que brincavam furtivamente com os nossos hóspedes sabiam que os novos companheiros eram simples dragões. Daí que muito se discutiu em torno deles. Desejando encerrar a discussão, que se avolumava sem alcançar objetivos práticos, o padre firmou uma tese. Os dragões receberiam nomes na pia batismal e seriam alfabetizados. A decisão do religioso violentava sobremaneira a coerência lógica, já violentada pela presença dos dragões na cidade. Tratava-se de uma amplificação do caráter insólito da narrativa, cujo mundo possível construído destoava em relação ao mundo exterior, que sequer seja o mundo real. Imediatamente após esse episódio, dá-se uma importante alteração na estratégia narrativa, com o narrador assumindo a primeira pessoa do singular. Diz ele: até aquele instante, eu agira com habilidade, evitando contribuir para exacerbar os ânimos,
E se nesse momento faltou-me a calma, o respeito devido ao bom pároco, devo culpar a insensatez reinante. Irritadíssimo, expandi o meu desagrado. São dragões, não precisam de nomes nem de batismo. A atitude da personagem narrador, contudo, não impediu que os dragões fossem nomeados. O padre, dando largas à humildade, abriu mão do batismo. A personagem narrador retribuiu o gesto, resignando-se à exigência dos nomes. E os dragões são incorporados à realidade da cidade com atribuições de nomes humanos. Diante das peripécias narrativas, qualquer leitor, mesmo o mais experimentado nas literaturas do fantástico, se vê acossado por um mundo excessivamente real e lógico, porém despido de sentido. Murilo Rubião procura anular esse mundo, criando dentro dele um outro mundo fantasmagórico ou mágico, cuja coerência e verossimilhança nos faz duvidar, inconsciente e instintivamente, da realidade palpável que nos rodeia. E, assim, Murilo Rubião evita que a naturalização ou neutralização do monstro no espaço da cidade rompa a estrutura fantástica da narrativa. Como bem realçou Júlio Gé, uma galinha de 2 cabeças ou um cachorro de 3 pernas são ocorrências raras, isto é, monstruosas. Se a ocorrência se torna comum, o fenômeno perde seu aspecto prodigioso e é aceito como natural, ou seja, pertence à ordem das coisas como as conhecemos. De maneira semelhante, em nossa percepção, quando um fenômeno tende a se repetir, ele se torna natural. Mas, embora a presença dos dragões tenha se tornado um fenômeno repetidamente frequente naquela cidade, como se prenunciou logo no início da narrativa e se confirmou em seu desfecho, quando o narrador comunica que, seja qual a razão, depois disso, muitos dragões têm passado pelas nossas estradas, a maneira como agem e interagem com as demais personagens impede que se anule o caráter insólito que sua presença empresta ao relato. Semelhantemente ao que disse Davi Roas, referindo-se a outra situação análoga, quando tratava de vampiros na literatura fantástica contemporânea, no caso de Murilo Rubião, também não se trata de criar um mundo radicalmente distinto ao do leitor, como é o do Maravilhoso, senão que nessas narrativas o irreal aparece como parte da realidade, de uma realidade absolutamente cotidiana, reconhecível pelo leitor, o que significa, definitivamente, superar a oposição possível e impossível sobre a qual se constrói o efeito fantástico. Por si sós, monstros, e dragões são monstros, corporificam tudo que é perigoso e horrível na experiência humana. Eles nos ajudam a entender e organizar o caos da natureza e o nosso próprio caos. Nas mais antigas e diversas mitologias, o monstro aparece como símbolo da relação de estranheza entre nós e o mundo que nos cerca. Neni Lovaz Coelho afirma que os tipos humanos que povoam o fantástico universo de Murilo Rubião não permitem a indiferença. O monstro, por consequente, estando ligado à representação de tudo que sai da natureza, de tudo que a exorbita, que excede sua unidade de indiferenciada, é, em Murilo Rubião, o diferente humanizado. Aquilo que se constrói pela negação de si mesmo. Os dragões vivem como homens, e o mundo possível estrutura-se pela superposição dos opostos, pela lógica do ilógico na terra habitada por dragões, que entre idas e vindas denunciam o insólito.
Os elementos fantásticos, em Rubião, harmonizam-se com a realidade, em diálogo intra- e extratextual. E o leitor, devido à atmosfera onírica que se instaura no universo da ficção, é levado a transformar-se, ele também, em sujeito da história, sem choques. Obrigado.